Olá, caros estudantes e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a quarta semana do primeiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Para essa quarta semana, o eixo temático a ser estudado, mutações no mundo natural. O tema será a relação sociedade e natureza em questão e o tópico dinâmica terrestre. A habilidade desta aula que você vai conseguir concretizar com esse tema será explicar os fenômenos relacionados à litosfera, hidrosfera e atmosfera. Os conteúdos relacionados são a formação e composição da atmosfera terrestre. E só lembrando que nós temos aí conteúdos e habilidades interdisciplinares, com outros componentes curriculares, que serão capazes de favorecer o desenvolvimento de competências específicas da área de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC, lá no número 3. Pressupõe que o estudante seja capaz de analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza, produção, distribuição e consumo, e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas então à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global. O tema da aula de hoje será tipos de clima. Com esta aula, caro estudante e cara estudante, nós vamos entender um pouco mais sobre os tipos climáticos da Terra e suas principais características relacionadas à sua posição geográfica. Então, vamos ver o que é um clima. Clima, alunos, é um termo utilizado para definir as condições atmosféricas que caracterizam uma região. E eles são influenciados pela pressão atmosférica, correntes marítimas, circulação de massas de ar, latitude, altitude, precipitação e inclinação solar, a quantidade de luz que incide sobre a superfície terrestre. Em outras palavras, nós podemos dizer que clima é a situação da atmosfera durante um certo período, e esse período geralmente constitui análise de 10, 20 até 30 anos de estudo da situação daquela atmosfera diariamente. Analisamos então a temperatura e a umidade. E só lembrando que a temperatura pode ser alta, média ou baixa, e a umidade pode ser também úmido, seco ou semiúmido. Então, de acordo com as análises do tempo atmosférico diariamente, mensalmente, anualmente, vai se caracterizando o tipo climático daquele lugar. Então, o clima é a análise de todos os elementos climáticos, principalmente a umidade e a temperatura. Mas também nós devemos levar em consideração a pressão atmosférica, a corrente marítima, a circulação de massas de ar, a latitude, a altitude, entre outros fatores. Bem, os tipos principais de clima são climas das altas latitudes, que são controlados pelas massas de ar polares. Nós temos os climas de médias latitudes, controlados por massa de ar tropical e polares. E também nós temos os climas das baixas latitudes, que são controlados por massas de ar equatoriais e tropicais. Então, vamos conhecer quais são os tipos climáticos das altas latitudes. Bem, quando a gente fala de alta latitude, nós fazemos referência à localização dessas faixas climáticas. O planeta Terra é dividido em várias zonas climáticas. Nós temos a região equatorial, que corresponde a uma região de baixa latitude. À medida que vai se direcionando aos trópicos e aos polos, a latitude vai se aumentando, indo até 90 graus ao norte e até 90 graus ao sul. Dessa forma, nós temos no total 180 graus de latitude. Nesse sentido, caro aluno,
nós estamos falando dos climas de altas latitudes, ou seja, aqueles tipos climáticos próximos às regiões polares, do Círculo Polar Ártico ao norte e Círculo Polar Antártico ao sul. Bem, quais são esses tipos climáticos então? O clima polar. O clima polar é o clima de temperaturas negativas mais extremas, com termômetros sempre abaixo de 0 graus e com média de 30 graus negativos, e podem cair até 50 graus negativos no inverno. Ou seja, nós estamos falando de um tipo climático com as temperaturas extremamente baixas, principalmente durante o inverno. Além da amplitude térmica, a umidade do ar ela é elevada, mesmo com baixa incidência de chuvas. Nós temos uma característica bastante peculiar aí, é a diferença da temperatura máxima e da mínima, que nós chamamos de amplitude térmica, que é caracterizada então por ter altas amplitudes térmicas, assim como também a umidade relativa do ar, que é bastante elevada, mesmo índice de chuva. E outra característica importante também é a presença de neve cobrindo o solo durante todo o ano, com cerca aí de 100 milímetros registrados durante o ano. Ocorre em regiões como a costa eurasiana do Ártico, sendo o clima da Groenlândia, norte do Canadá, Alasca e Antártida. Ou seja, a localização desse tipo climático no planeta Terra. Outro tipo também climático desta região de alta latitude é o clima frio subpolar, presente nas regiões temperadas mais próximas aos polos e apresenta duas estações bem definidas. Primeiro, o verão fresco, com temperaturas médias aí na casa de 10 graus Celsius, e um inverno bastante rigoroso, com temperaturas que podem chegar abaixo de 0 graus Celsius, ou seja, temperaturas negativas. O índice pluviométrico varia de 100 até 1000 milímetros de chuva, sendo muito comum a precipitação na forma de flocos de neve durante o inverno. Esse clima é também chamado de subpolar. Os climas de latitude média, aqueles controlados pelas massas de ar tropical e polar. Primeiro, o clima temperado. O clima temperado é presente nas regiões de médias latitudes e não altitude, tá bom, caro aluno? Corrija aí no seu PET. E é o único tipo climático que possui as 4 estações bem definidas. Nós temos aí a primavera, o verão, o outono e o inverno, com as características próprias de cada uma dessas estações. Possuem temperaturas mais amenas, comparadas aí com os climas polares e subpolar. As médias térmicas variam em torno de 8 graus Celsius e 15 graus Celsius. Outro fator importante também é a umidade, que vai variar de acordo com a localização desse tipo climático. Se for próximo ao litoral, por exemplo, é mais úmido. Se for dentro do continente, nós temos aí uma umidade mais baixa. Esse tipo climático, então, vai variar nesse sentido em clima temperado oceânico e clima temperado continental. Bem, o clima temperado oceânico ele é mais úmido, conforme já falamos, e apresenta invernos mais rigorosos, em virtude da influência da umidade oceânica. Como a água demora mais tempo para se resfriar, ela mantém a temperatura atmosférica por mais tempo, diminuindo assim a amplitude térmica entre o verão e o inverno. Então, nesse sentido, nós podemos falar que o clima temperado oceânico ele tem mais umidade, com o inverno menos rigoroso, uma menor amplitude térmica entre o verão e o inverno. Já o clima temperado continental, ele não é influenciado pela umidade oceânica. Portanto, ele é mais seco e apresenta invernos mais rigorosos, com amplitude térmica bem maior do que o clima temperado oceânico. Clima subtropical. Esse tipo climático está presente em áreas de transição entre o clima tropical e o temperado. Apresenta temperaturas mais amenas e grande amplitude térmica anual. E as temperaturas elas são negativas durante o inverno, mas podem chegar acima dos 30 graus Celsius no verão. As estações do ano, apesar de não serem tão definidas como o tipo climático temperado, ela é bastante característica. Elas já começam a se delinear, cada uma delas, tanto a primavera, o outono, o verão e o inverno. As chuvas são bem distribuídas durante o ano e apresentam maior ocorrência durante o verão. E por fim, o clima mediterrâneo também é de média latitude, principalmente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Apresenta duas estações bem definidas. Nós temos o verão quente e seco e o inverno chuvoso e menos quente. As médias de temperatura assemelham-se muito às do clima tropical, mas a quantidade de chuvas é ligeiramente menor no clima mediterrâneo. Bom, vamos falar agora, por fim, dos climas de baixa latitude,
aqueles climas que são influenciados pelas massas de ar tropical e equatorial. São tipos climáticos que estão localizados próximos aos trópicos e principalmente próximo à linha do Equador. Para começar, nós temos o clima equatorial, que está presente nas zonas tropicais, tanto na Amazônia, na África e na Indonésia, próximos então à linha do Equador. Por isso recebe o nome de clima equatorial, linha do Equador. Apresenta temperaturas elevadas, as médias anuais giram em torno de 25 graus Celsius e uma pequena amplitude térmica e muita umidade, com médias pluviométricas superiores a 2.000 milímetros de chuva por ano. Portanto, é um tipo climático bem quente, mas também é muito úmido. Clima tropical ocorre na maior parte das regiões localizadas entre os trópicos de Capricórnio e Câncer. Apresenta temperaturas elevadas, as médias aí chegam a 20 graus Celsius, não tão agressivo quanto o clima equatorial, mas é um clima também quente e possui duas estações bem definidas. Nós temos a estação quente e úmida no verão e a outra fria e seca, que é no inverno. A quantidade de umidade vai variar de acordo com a localização desse tipo climático. Regiões próximas ao litoral são influenciadas pela maritimidade e, consequentemente, são tipos climáticos mais úmidos do que aqueles localizados no interior do continente, na qual são influenciados pela continentalidade. São dois conceitos também já estudados por nós em outras semanas desse PET. Assim, as médias de pluviosidade variam entre 1.000 e 2.000 milímetros de chuva por ano. E vai depender, é claro, da região em que se encontra o tipo climático, que vai definir tanto a quantidade de chuva quanto a temperatura. Em virtude dessa variação da umidade, o clima tropical pode ser dividido em vários. Nós temos o clima tropical úmido ou litorâneo, clima tropical continental ou também chamado de clima tropical típico. As áreas mais elevadas do clima tropical apresentam temperaturas mais amenas, em razão, é claro, da variação da altitude, o que caracteriza então o clima tropical de altitude. Portanto, nós temos o clima tropical úmido, o clima tropical continental e o clima tropical de altitude. Este último é caracterizado pelas temperaturas mais amenas em virtude então do relevo. Clima desértico, presente tanto em regiões temperadas quanto em regiões tropicais. Estão localizados no norte da África, Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, norte do México, no litoral do Chile e do Peru, também na Austrália e noroeste da Índia. Esse tipo climático geralmente está localizado em regiões de depressões, que é uma forma de relevo bem característica aí, por possuir altitudes inferiores às laterais, que circundam essa forma de relevo. Apresenta uma grande amplitude térmica. Durante o dia, caro aluno, a temperatura nesse tipo climático pode chegar até 50 graus Celsius. E à noite, essa temperatura ela chega a ser negativa, menos 5, menos 10, menos 15 graus Celsius. E também nós temos como uma característica bem peculiar do deserto é a questão da umidade, que é muito baixa. Chuvas são escassas e irregulares. Para vocês terem uma ideia, o índice pluviométrico nesse tipo climático chega a ser inferior a 250 milímetros por ano. Semiárido, um tipo climático que se localiza nas bordas dos desertos da América do Norte, América do Sul, Austrália, África e região nordeste do Brasil. Nesse caso do Brasil, embora não seja uma região de deserto, também possui esse tipo climático. Não é uma região de deserto, mas esse tipo climático semiárido é bem pertinente nessas regiões. O semiárido ele é caracterizado pela presença das altas temperaturas, assim como no clima desértico, mas que tem uma média aí de temperatura anual em torno de 27 graus Celsius. Temos aí uma baixa umidade, mas não tão agressiva quanto o clima desértico. A quantidade de milímetros de chuva durante o ano aumenta-se um pouco, chegando até 800 milímetros por ano. Por fim, nós temos o clima frio de montanha, que ocorre então em todas as latitudes do planeta. É um tipo climático aí que vai ser determinado pelo relevo. Se localiza nas cadeias montanhosas, como os Andes, Himalaia, montanhas rochosas e os Alpes. Esse tipo climático ele é bem caracterizado pela altitude e não baixa, muito pelo contrário, altíssimas altitudes. E a variação da temperatura varia de acordo com essa altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura. E a presença das neves são eternas, ou seja, elas nunca derretem. Por quê? Devido às baixas temperaturas nesse tipo climático chamado frio de montanha.
Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a 4ª semana do primeiro ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.